E aí, já parou para pensar na possibilidade de ter um benefício, tipo uma aposentadoria, cancelado sem ter a chance de falar absolutamente nada? Pois é para evitar esse tipo de situação que existe a súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vai entender como ela funciona e protege um direito que é fundamental em processos administrativos. Pensa só na cena. Depois de anos e anos de contribuição, um benefício, como uma aposentadoria, finalmente é concedido. Mas aí, do nada, vem uma decisão querendo cancelar tudo. A pessoa que vai ser afetada por isso tem o direito de se defender antes que a caneta passe no papel? É essa a pergunta que está no centro da nossa conversa de hoje. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender qual é a regra geral. A súmula vinculante 3 é como se fosse um verdadeiro escudo protetor. Vamos ver agora como esse escudo protege os direitos de cada um. Ok, esse aí é o texto oficial da súmula. Eu sei, parece aquele juridiquês meio complicado, mas a ideia central é bem simples, viu? O que ela diz é que o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, não pode chegar e simplesmente anular um benefício que alguém já está recebendo sem antes dar a essa pessoa a chance de se defender. É a garantia do contraditório e da ampla defesa na prática. Vamos focar na regra geral por enquanto. E por que essa regra é tão, mas tão importante? Porque ela não surgiu do nada, né? Ela está ligada diretamente a um dos pilares da nossa Constituição, o devido processo legal. Ninguém pode ser privado de seus direitos sem um processo justo. E isso vale também quando a decisão vem da administração pública. A súmula fala em dois termos-chave, contraditório e ampla defesa. Traduzindo isso de um jeito fácil, contraditório é o direito de ser ouvido, de poder contestar o que estão falando contra você. Já a ampla defesa é o direito de usar todos os meios que a lei permite para provar o seu ponto. Juntos, eles são a base de qualquer processo que se preze. Então, resumindo a ópera, se um ato administrativo já deu um benefício para alguém e o TCU resolve reavaliar e talvez anular esse ato, a pessoa beneficiada não pode ser só uma espectadora. Ela tem que ser chamada para o processo, tem que poder se defender. É o tal do escudo em ação protegendo o cidadão. Mas, como quase tudo no direito, o próprio texto da súmula já adianta que tem uma exceção bem importante a essa regra. E é aqui que a história começa a ficar um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhada no que parece ser uma brecha nesse escudo de proteção. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a regra geral. Se o benefício já está registrado certinho e o TCU quer cancelar, a defesa é garantida. Agora, olha o outro lado que é a exceção. É justamente no momento da análise inicial de uma aposentadoria ou pensão que a súmula diz que essa defesa prévia não é necessária. Tá, mas qual a justificativa para essa exceção? A resposta está numa teoria do direito que chama a concessão de aposentadoria de ato complexo. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Funciona mais ou menos assim, em 3 etapas. Primeiro, o órgão onde a pessoa trabalha concede benefício. Segundo, esse processo vai para o TCU, para uma espécie de auditoria de legalidade, e só no terceiro passo, quando o TCU bate o martelo e registra, é que o benefício se torna definitivo. A lógica por trás disso é que, antes desse registro final, a relação é entre o TCU e o órgão público. O cidadão ainda não seria formalmente parte nesse processo. Isso acaba levando a gente para uma pergunta meio incômoda. Peraí, quer dizer que justo na hora mais crítica, quando o direito está para ser confirmado, a pessoa fica desprotegida? Essa tensão toda fez o próprio Supremo Tribunal Federal evoluir o seu entendimento sobre o tema. E essa evolução é justamente o tema da nossa terceira parte. O STF percebeu que essa espera pela decisão do TCU não podia durar para sempre. Era preciso achar um ponto de equilíbrio. E a chave para esse equilíbrio, a grande virada de chave, está nesse número aqui: 5. 5 anos. Um prazo que muda absolutamente tudo. O raciocínio do STF se baseou em 2 princípios que são fundamentais: segurança jurídica e confiança legítima. Segurança jurídica é a ideia de que as situações da vida não podem ficar abertas, incertas para sempre. E confiança legítima é que depois de um tempo razoável recebendo um benefício de boa-fé, a pessoa cria uma expectativa justa de que aquele direito é dela. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar tudo. O cronômetro de 5 anos começa a rodar no momento em que o processo chega no TCU. Se o tribunal decide dentro desses 5 anos, aí vale a exceção da súmula. Ele pode negar o registro sem chamar o interessado para conversa. Mas se o TCU levar mais de 5 anos para analisar o caso, a coisa muda de figura. A partir daí, o direito de defesa se torna obrigatório para proteger a expectativa que a pessoa criou.
Certo. Agora que a gente já entendeu a regra, a exceção e o prazo que muda o jogo, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como isso funciona na prática. Essa tabela é o nosso resumo final, para não ter mais dúvida. Primeiro cenário. O TCU quer cancelar um benefício que já foi registrado. Nesse caso, a defesa é garantida? Sim, sempre. Segundo cenário. O TCU está analisando uma concessão inicial e faz isso em até 5 anos. A defesa prévia é exigida? Não. Mas, e se essa mesma análise inicial passar dos 5 anos? Aí sim, o direito de defesa passa a ser obrigatório. E para a gente fechar, um esclarecimento super importante sobre o alcance dessa regra. Primeiro, ela vale especificamente para o TCU, o Tribunal de Contas da União. Não se aplica de forma automática para os tribunais de contas dos estados. E segundo, ela cobre só os processos que podem anular um benefício. Outros procedimentos, como auditorias gerais ou as chamadas tomadas de contas, por exemplo, seguem outras regras. E a gente termina a nossa análise com essa reflexão. A súmula vinculante 3, com a sua evolução, mostra essa busca constante por um equilíbrio entre o poder de controle do Estado e a necessidade de segurança do cidadão. A questão de fundo que fica é: quanto tempo é tempo demais para esperar por uma certeza sobre um direito tão importante? Para o STF, a linha foi traçada em 5 anos.